nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Hoje, 4 de março, terça-feira, dia de São Cassimiro. Nós vamos começar juntos, invocando a presença do nosso Santo Anjo da Guarda. Todos juntos. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto ouvinte, começar amanhã com você, junto, rezando, o dia tem outra qualidade. É nesse espírito de oração que desejo hoje meditar com você um tema muito importante, que é o tema do desapego. Nós precisamos educar a nossa vontade humana para que ela se adeque à vontade divina, desapegando do mundo, das coisas, das pessoas, de nós mesmos, para fazermos esse caminho espiritual de entrega total a Deus. No dia 4 de março, como já adiantei, nós celebramos a memória de São Cassimiro, príncipe da Polônia, um jovem nobre que, apesar de todas as riquezas e honrarias deste mundo, escolheu viver no desapego. No desapego e na santidade, dedicando-se inteiramente a Deus. O Evangelho do dia de hoje nos convida a refletir sobre a necessidade do desapego, pois o verdadeiro discípulo de Cristo não pode se prender aos bens terrenos, mas deve buscar acima de tudo o reino de Deus. Isso precisa estar muito claro dentro de nós. São Cassimiro nasceu no ano de 1458, filho do rei da Polônia, e desde cedo aprendeu a governar e a administrar o reino. No entanto, sua alma não se inclinava para o poder e para a glória deste mundo. Ele se dedicava à oração, à caridade e ao jejum, rejeitando os prazeres da corte e as riquezas que o cercavam. Como isso é importante para nós. Um jovem que tem tudo de material ao seu alcance, mas ele prefere viver a austeridade. E mesmo tendo direito às vestes luxuosas e banquetes, escolhia sempre a simplicidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, o que é um santo? É alguém que imita Cristo, que imita Nossa Senhora. Um fato impressionante da vida deste santo foi sua renúncia a um casamento vantajoso, pois queria manter sua consagração a Deus e sua vida de pureza. Ele preferiu sofrer incompreensões e até a própria doença do que afastar-se da vontade divina. São Cassimiro morreu jovem, aos 25 anos, vítima de tuberculose, deixando o exemplo de um coração totalmente desapegado das coisas deste mundo e totalmente entregue a Cristo. O santo é aquela pessoa que compreende que a riqueza da alma não está nesse mundo, mas na glória de Deus. E que devemos passar por este mundo sem nos agarrar a nada nesse mundo. E aqui é o recado para você que é rico, para você que tem bens. Use os seus bens com simplicidade, não se apegue a eles. E use dos seus bens para praticar a caridade e a justiça. O Evangelho de hoje que vamos ouvir na Santa Missa, Nosso Senhor nos ensina que
Onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Mateus 6:21. Jesus nos chama a confiar na providência divina, a não nos apegarmos às riquezas e as colocarmos acima de Deus, mas Deus é que precisa estar acima das nossas riquezas, de tudo que a gente possui. No nosso programa, nós nunca condenamos os ricos, mas exaltamos as pessoas de posse que vivem a simplicidade e o desapego. E eu conheço muitos. Às vezes nós temos a tentação de nos apegar aos bens materiais, à nossa condição social, aos nossos projetos pessoais e até mesmo a certas seguranças humanas. Meu querido sacerdote, pense nisso. Triste o sacerdote que ajunta as riquezas e nelas colocam seus desejos e suas vidas. Quando nós nos apegamos e amarramos o nosso coração, o nosso ser às realidades passageiras, é porque nós perdemos a noção de que tudo neste mundo passa, exceto a vontade de Deus e a nossa alma diante dele. Parece difícil, estranho, a gente falar disso, mas não é, prezado ouvinte. Nós temos que falar. Nós temos que meditar. O cristão precisa ser livre. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Viver uma vida desapegada e simples. Porque o desapego não significa desprezar o que temos, mas usar o que nós temos com liberdade para o bem, sem deixar que os bens nos escravizem. Eu vejo muito isso na nossa comunidade, pessoas de muitos bens que vivem humildemente ajudando os outros. Além de São Casimiro, muitos outros santos nos ensinaram a viver a virtude do desapego. São Francisco de Assis, filho de um comerciante rico, renunciou a tudo para viver a pobreza evangélica. Despiu-se de suas vestes nobres diante de seu pai e disse: agora posso verdadeiramente dizer: Pai nosso que estais nos céus. Santa Teresa de Jesus insistia que só Deus basta. A gente conhece o cântico e o pensamento de Santa Teresa acerca deste tema. E que o verdadeiro desapego nos faz viver com mais liberdade e alegria. Santo Afonso Maria de Ligório, que vai nos ajudar durante toda a quaresma aqui no programa Oração da Manhã, abandonou sua carreira promissora na advocacia para seguir a vocação sacerdotal e fundar os redentoristas, vivendo com simplicidade e desapego. São João da Cruz ensinava que para chegar ao tudo é necessário querer o nada, ou seja, desapegar-se das coisas para alcançar a plenitude de Deus. E nós precisamos ser pessoas apegadas, inclusive o apego não é amor. Quando nós amamos nossos filhos, nós amamos as pessoas, nós não nos apegamos a elas. O amor não é apego. Eu elenco aqui 5 pontos para encerrar essa nossa meditação como caminhos da prática do desapego em nossos dias. O desapego cristão nos chama a buscar primeiro o reino de Deus. Antes de tudo, colocar Deus no centro da nossa vida. Segundo, fazer bom uso dos bens. Tudo o que temos deve ser usado para o bem e para a glória de Deus. Terceiro, evitar a ganância e a avareza.
não se deixar dominar pelo desejo desenfreado de possuir cada vez mais para engrandecer o seu ego. Mas quanto mais você consegue sucesso nos seus negócios, nos seus trabalhos, as coisas devem te ajudar a ficar mais próximo de Deus e não distante. Quarto ponto, confiar na providência divina, viver com serenidade, sabendo que Deus cuida de nós, sobretudo os religiosos, dos sacerdotes. Às vezes, o sacerdote fica preocupado, como será o futuro da minha vida? Será que eu vou ter dinheiro para comprar meu remédio no final da vida? Eu digo para vocês, na história da igreja nunca encontrei que um padre morresse de fome ou andasse nu pelas ruas das cidades. Confia, meu padre. Creia, a providência nos assiste. Nós não precisamos de muita coisa para viver. Nós precisamos do sacrário, do confessionário, do rosário, da prática da caridade, do amor, do perdão, que vai nos guiando nesse caminho nosso difícil da vida. Por fim, o quinto ponto, praticar a caridade, desapegar-se de si mesmo, do egoísmo, para servir aos outros. Às vezes eu vejo no meio do clero muitos sacerdotes com grande capacidade e que às vezes não ajudam, não quer assumir as coisas, não quer colaborar com a pastoral, com a evangelização, com a catequese. Nós, sacerdotes, existimos, os religiosos também, para gastar a nossa vida nas coisas santas. Você, homem casado, você, mulher casada, existem para gastar suas vidas um com o outro na família para agradar a Deus. Essa é a nossa vida, porque nesse mundo tudo passa. Basta a gente ir no cemitério para entender isso. Assim que São Casimiro e os outros grandes santos da igreja interceda por nós para que possamos viver no desapego e manter nossos corações livres para amar somente a Deus e buscar o céu. Aí sim nós vamos amar o próximo de verdade. Amém. A aclamação ao Santo Evangelho de hoje é de Mateus 11, 25. É uma palavra bonita de Jesus que nós já trouxemos essa palavra aqui diversas vezes no programa Oração da Manhã. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. É na esteira das simples e singelas palavras de Jesus que nesta terça-feira nós queremos colocar o nosso coração nas mãos de Deus e procurar ter uma alma profundamente livre das coisas passageiras deste mundo para vivermos as coisas celestes já no aqui da nossa vida, na oração, no amor ao nosso próximo, à nossa família, no amor a Jesus sacramentado, no amor a Nossa Senhora, na celebração piedosa da Santa Missa. Nestes sinais, nós estamos sempre vivendo os sinais do céu aqui na terra. E interceder, rezar sempre pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelo seu pároco, pela sua família. Nossa vida deve ser uma vida de inteira intercessão por tantas pessoas que precisam de nós. Que o nosso coração não seja dividido com este mundo e com Deus, mas que ele seja totalmente uma propriedade do Senhor que nos governa e nos santifica. Amém. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, ensina-nos a viver desapegado das riquezas deste mundo, desapegados do nosso egoísmo, das nossas bobagens, dos nossos apegos. Que nós sejamos, Senhor, confiantes na providência
e buscando sempre o vosso reino. Dai aos doentes, aos que estão em grande sofrimento, o desapego de tudo, para viver profundamente a sua consagração. Por intercessão de São Cassimiro e dos nossos santos anjos da guarda, dai-nos, Senhor, um coração livre para vos amar acima de todas as coisas. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cassimiro e dos santos anjos de guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você e muita luz no seu caminho e de sua família e nos seus trabalhos, também nos seus sofrimentos. Amém.